irmãos. Então chegamos aqui ao penúltimo domingo dessa série, falar um pouquinho sobre viver mais nesse tempo de mudança e nesse subtema no que diz respeito à transformação. Vamos para a nossa vinheta. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste, que nunca mais vai terminar? Quem me conhece sabe quem eu sou. Não conheço ti, sempre sabes onde estou. É de coração. Legal, pessoal. Então nós iniciamos falando sobre acolhimento, a importância de sermos uma comunidade acolhedora. Segundo domingo falamos sobre o ser contagiante, entusiasmado, também foi algo muito desafiador. Domingo passado, de maneira bem rápida, eu vou fazer uma passada por algumas coisas que nós trabalhamos. Nós falamos sobre alguns aspectos que demonstram quão difícil é viver essa generosidade em ação, né? E quando nós nos tornamos individualistas, e o dinheiro se torna um ídolo no nosso coração, o ter se transforma em ser, e isso é mais importante na nossa vida, onde colocamos então a segurança nas coisas, né? Se temos algumas coisas, nos sentimos seguros. E a palavra de Deus diz que isso nada mais é do que avareza, né? Confiar mais nas coisas do que realmente confiar em Deus. E aí Tim Keller, ele fala que a avareza não é apenas o amor pelo dinheiro, mas também a ansiedade excessiva por causa dele. E aí o desafio para nós é entender que generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo a alguém, ao próximo. Não se limita apenas à questão de bens materiais, né? A disposição em ser generoso é muito mais uma ação de amor ao próximo do que propriamente estar preso às coisas desse mundo. E Paulo diz que, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas elas já têm a resposta para tudo, né? Elas já se bastam, elas já sabem tudo, não tem muita coisa a acrescentar. E, na verdade, a verdadeira humildade, segundo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e esse foi o texto básico que nós usamos, no capítulo 12, do verso 1 ao 21, ele fala que o ser generoso é ter o mesmo sentimento, né? É se preocupar com o próximo, amar mais o próximo, e isso é que realmente agrada o Senhor. Por quê, queridos? Porque todos nós estamos passando por transformações constantes, né? Todos nós estamos sendo moldados, transformados, estamos em manutenção. Graças a Deus que o Espírito Santo do Senhor está nos moldando para nos parecermos mais com Cristo Jesus. E essas mudanças nos levam a analisar a vida e perceber os planos futuros, rever alguns conceitos, repensar objetivos e ações práticas que reverberem em frutos. Então, a vida cristã, irmãos, ela se desenvolve a partir de algumas mudanças que nós temos que viver, alguns conceitos que nós temos que rever, alguns objetivos que temos que estabelecer para a nossa vida e caminhada, e muito mais do que isso, algumas ações práticas que vão gerar frutos. E isso, queridos, nos leva à maturidade. Como é bom, né? Perceber que a maturidade é chegada, como é bom ver e perceber na nossa própria vida que nós
conseguimos ter mais domínio de nós mesmos, né? Eu fico feliz quando eu consigo avançar em algumas coisas. Quando eu tenho vontade, raiva de alguém, eu consigo amar em vez de ter raiva. Quando eu consigo, em vez de pensar em mim mesmo, proporcionar algo para o próximo. Quando eu consigo abrir mão, né? Outro dia eu estou olhando para o Daniel, que eu estava lembrando que eu falei para ele, eu falei, Daniel, eu estou com tanta saudade de conseguir ver um jogo do início ao fim, sem meus filhos me interromperem. Né? Hoje eu consigo lidar bem com isso, hoje eu consigo ver o jogo e dar atenção para o filho. Né? Porque na verdade, ver o jogo do início ao fim é uma atitude egoísta. Eu quero só o jogo para mim. Olha como nós vamos vivendo algumas coisas que são interessantes. E a palavra de Deus nos chama para um processo de transformação, rumo à maturidade. E a maturidade, queridos, nada mais é do que você lidar com todas as coisas na vida com domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Portanto, irmãos, para nós introduzirmos a nossa temática dominical, não é apenas uma série sobre mudança, essa série é de coração, mas sim um tempo para rever as nossas atitudes e ações. E se as mesmas estão sendo realizadas verdadeiramente de coração. Porque nós temos a tendência no nosso tempo de fazer as coisas de bate-pronto. Amanhã já é segunda-feira, e aí nós vamos entrar na rotina, e as coisas vão caminhar, e aí meu coração já até acelera, e nós vamos vivendo na intensidade, sendo empurrados pela nossa agenda. E aí, queridos, nos falta o quê? Acolhimento aos nossos e ao próximo. Nos falta entusiasmo. Quando eu falei de segunda-feira, deu até um negocinho ruim, não deu? Em mim deu, e você também deu. Puxa, segunda-feira, segunda brava. Mas irmãos, que bom, mais um dia. Hoje eu acordei, eu vi a janela e olhei assim, o céu fechado, e olhei as montanhas aqui e falei, Senhor, mais um dia que eu posso respirar. Alguns não estão podendo respirar direito, alguns não estão podendo falar, alguns não estão podendo comer. E eu busco nessas coisas todas encorajamento do alto para continuar nesse processo de mudança na minha vida. Mas também, queridos, mais generosidade que eu posso fazer pelo próximo. E aí chegamos à transformação. Todos nós estamos sendo transformados. E acabaremos domingo que vem essa série, que é uma mudança nossa, em nós mesmos, a partir de nós, através da ação sobrenatural do Eterno, falar sobre confiança. E aí eu fiquei pensando, mas se a nossa visão e a nossa missão tem tudo a ver com aquilo que cremos, olha que legal, irmãos. Nós estabelecemos em 2017 aqui oficialmente que nós somos uma comunidade cristã reformada, comprometida em compartilhar o Evangelho de Jesus a homens e mulheres inseridos na cultura de hoje, de maneira simples, contagiante, transformadora e acolhedora, marcada pela generosidade, excelência, contextualizada, que transmite graça de Cristo de maneira atrativa, criativa, confiante e impactante para as pessoas. Olha a coisa mais linda, viver essas virtudes. Portanto, queridos, nessa manhã eu quero te fazer pensar que todos nós estamos no processo de mudança, de transformação. E eu quero passar o vídeo agora para que você perceba um pouquinho mais sobre isso.
Ok, pessoal, todos somos amados por Deus, né? Ainda com alguns defeitos de fábrica não, né? Pós-queda, né? Isso é importante a gente saber. Fomos criados da melhor forma, mas houve um problema lá atrás com os nossos representantes, Adão e Eva, escolheram desobedecer e por isso nós temos alguns defeitos. Eu julgo, queridos, que essa reflexão desse domingo ela é extremamente importante para você compreender a luta que você trava com Deus e com você mesmo e com as coisas desse mundo. Por quê, queridos? Nós temos uma comunidade formada por pessoas reais, como eu e você, e que não é fácil, né? Eu gosto de conversar com gente sincera e falar, pastor, eu não sou fácil, eu dou trabalho. E na verdade, nós nos reunimos e somos pessoas sim, egoístas, individualistas, pecadores, imorais, teimosos, mas que foram ou buscam ser, dia após dia, transformados pela graça. Ou seja, Deus vem e nos salva e inicia a obra. E isso é um processo de santificação, onde somos transformados dia após dia. Por isso que é importante, como é oportuno, irmãos, estarmos juntos, unidos. E o próprio autor aos Hebreus, ele fala, não deixem de se reunir como igreja, como é de costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros para viver, queridos, esse processo. Portanto, quando nós falamos em processo de transformação dentro de um espaço que nós chamamos de comunidade, igreja, nós podemos correr dois riscos. Primeiro deles, confundirmos evangelho com hábitos, costumes ou preferências.
Não, pastor, eu prefiro isso. Não. Eu tenho o hábito de sentar aqui na frente. Não, eu tenho hábito. Eu gosto de que o culto tenha 3 hinos. Não, eu gosto de um coral. A gente confunde, queridos, evangelho com hábitos. Esse é um perigo muito grande. Segundo, confiarmos mais nos programas de educação cristã, no discipulado, do que no poder do evangelho transformador. Então a gente tem um hábito, o Brasil é assim, colonizado pela Igreja Católica, de achar que ao trazermos a pessoa para uma escola dominical, ela vai sair daqui santa. Não, eu vou chamar o meu pastor para orar por você, que a hora que o meu pastor orar, tudo vai acontecer. E aí, queridos, nós precisamos entender 2 verdades. Primeira delas, a transformação, ela é esperada na vida de uma pessoa que compreende e se rende ao Evangelho. Uma coisa é Deus vir te salvar. Outra coisa é você compreender que você está sendo transformado. Então, eu me rendo ao Evangelho. Ouvi a Dani, a minha esposa, falando isso ontem para uma amiga. Se deixar ser moldado pelo Espírito de Deus. Quão desafiador é isso, irmãos? Eu conheço cristãos de 5 anos de igreja, de 10 anos de igreja, de 15, de 30, que nunca se deixaram ser moldados pelo Senhor. São filhos. Deus salvou. Reconhecem Cristo como Senhor de suas vidas. Reconhecem que Cristo morreu por eles, mas não se deixam ser transformados. Então, a transformação, ela é esperada na vida de uma pessoa quando ela se rende ao Evangelho, mas também através de mudanças de opiniões, mudanças de hábitos, de preferência, mesmo com implicações religiosas, mas são possíveis sem a ação do Evangelho. Eu peguei um vídeo bem antigo, eu conheci ele já há uns 10 anos, de 1 minuto, mas que traduz um pouquinho disso, de que nós estamos falando de hábito, de preferência e de religiosidade. Olha só. Olá, eu sou o discípulo de Jesus. O que você está fazendo? Me preparando para a igreja. Já coloquei meu terno, apertei gravatos, sapatos, até a minha pulseira. E o meu envelope de dízimo no bolso, para que todos possam ver. Bem, você está elegante. E é isso que você vai vestir para ir à igreja? Sim, na verdade eu estou indo lá. Porque existe algo errado em minha roupa? Você acha que Jesus gostaria de ver você assim na sua igreja? Você deveria ter uma roupa melhor. Mas hoje é sábado. Ah, já sabia. Você acha que Jesus adoraria no sábado? Na verdade, sim. Ah, deixa pra lá. Interessante esse vídeo, porque esse vídeo ele demonstra que às vezes nós temos a tendência de colocar algumas regras acima de um caminhar com Deus. E nós podemos confundir, queridos, conversão a Cristo com mudança de comportamento. O Evangelho promove uma mudança de comportamento, mas nem toda mudança de comportamento é evidência de uma transformação. Sabe aquela coisa? Ah, eu bebi, agora não bebo mais. Eu mudei o comportamento. Ah, eu mentia, agora não minto mais. Sim, é uma mudança de comportamento, mas não quer dizer uma transformação. Mas também, queridos, a conversão com Cristo pode se confundir com uma mudança de crença. O Evangelho promove uma mudança de crença, mas nem toda mudança de crença é evidência de um repensar. Ou seja, ah, pastor, mas aquele cara, ele
está lá na igreja adventista do sétimo dia, está lá no salão do reino, mas é nosso irmão em Cristo, né? Será? Será que ele passou por um processo de transformação? Não apenas uma placa, ou uma crença, ou uma filosofia? Nós podemos confundir conversão com isso. Mas também, queridos, uma mudança de religião. O Evangelho promove sim uma mudança religiosa, mas nem toda mudança religiosa é evidência de uma nova vida em Cristo. Nós precisamos entender isso, queridos, porque senão nós vamos começar a olhar para algumas coisas, alguns comportamentos e vamos achar assim, não, realmente essa pessoa ama a Deus. Amar a Deus significa um processo de transformação? Irmãos, o Brasil é um balaio de filosofias, crenças e religião, onde todo mundo é tudo e ninguém é nada. E eu falo disso também no povo cristão. E é interessante nós vermos que viver uma espiritualidade é diferente, uma espiritualidade sadia, do que uma fé supersticiosa, que é uma característica também do nosso tempo. Por quê? Porque a fé supersticiosa é centrada em objetos, em pessoas, em rituais mágicos. Vocês já ouviram algumas igrejas na televisão que põem um copo de água em cima da televisão? Interessante isso. Isso demonstra conversão, transformação? Ou 7 passos rumo à fogueira santa? Rituais? Ou os 3 sábados de confinamento espiritual, do G10, 12, 15, 18, 20? Ou a noite do encapetamento? A sexta da cura e libertação? Queridos, Jesus ele morreu para nos salvar e nos transformar diariamente, em todo o tempo. Eu ouso dizer que o cristianismo brasileiro, o cristianismo evangélico, está vivendo muito disso aqui, uma fé supersticiosa, mas uma fé sincrética, aquilo que eu falei do balaio de gato, formada por uma mistura de diversas orientações. Pastor, mas na sua igreja lá vai ter a vigília do reteté do... Não, a gente pode até fazer uma vigília e orar, precisamos orar mais. Precisamos ter madrugadas com Deus de oração. E quanto mais eu peço isso, mais Deus me acorda, mais bravo eu fico. Mas como é especial estar nas madrugadas diante do Senhor, ouvindo o Senhor, lendo as Escrituras. Mas isso é diferente de uma mistura de situações e orientações. Mas também uma fé situacional, ou seja, aplicada conforme a vantagem e conveniência. Não, agora eu vou lá para a igreja presbiteriana lá na Miele Pires, porque lá eles têm uma cruz lá no fundo. E a hora que aquela cruz acende, eu fico tudo arrepiado. Depois cansei. Queimou a luz da cruz, agora eu vou para uma outra igreja, porque lá vai ter o sábado jovem. Então, dependendo da situação, a fé é estabelecida. E por último, irmãos, uma fé penitente, promovida a partir do esforço humano. Então eu vou dar os 10 passos com sucesso, e no 10º eu vou gritar, as mulheres vão cair e tudo vai chegar. Ou seja, eu tenho que pagar, eu tenho que me esforçar. Senão Deus não é tão gracioso assim. E com isso, queridos, eu volto para aquele nosso texto da liturgia. O que Deus está querendo de nós? Deus usou o profeta Joel para dizer: olha, vocês aí se reúnem, que cantem, que até rasgam as suas roupas, põem a cara no chão. Eu não quero só ritual,
Eu não quero sacrifício. O que eu quero é que vocês rasguem o coração. O coração. Porque, queridos, é no coração que acontece ou que inicia o processo de transformação genuíno e verdadeiro, a partir de um pensar racional e um sentir que leva a gente a ações práticas. E a partir disso aqui que eu convido você a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, para lermos o texto das Sagradas Escrituras, a partir do verso de número 9. Mateus capítulo 9, do verso 9 em diante. Por isso que eu fiz um pano de fundo mais robusto, para que você entenda que não é só pela igreja, meu irmão. É também. É muito mais do que isso. Leiamos a palavra de Deus. Passando por ali, verso 9, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejam misericórdia e não sacrifícios. Uma alusão aqui a Joel, o próprio Jesus fala: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Queridos, espaço de transformação aconteceu diversas vezes no ministério de Jesus. Jesus, ele quebrou todos os paradigmas. Jesus hoje não pararia em nenhuma igreja como pastor. Jesus, ele nos ensina nessa passagem um modelo de um lugar de transformação. E aqui existem dois públicos-alvo. O primeiro deles, os publicanos, traidores, desonestos, corruptos, gente sem caráter e diante de Deus imperdoáveis. Faziam parte do povo de Deus. Mas existia outro grupo, os fariseus, os mais corretos, os mais santos, os mais zelosos com as coisas de Deus, da sinagoga. E por isso, entre aspas, eram considerados especiais. Vamos olhar para essa história e entender que o início de todo o processo de transformação se estabelece a partir do olhar do Eterno àquele que foi criado por Ele. Olha o que diz o texto: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E é interessante, queridos, nós olharmos para esse texto, porque a primeira coisa que nos salta os olhos é justamente a ação de Jesus em olhar alguém. Olhar para aquele que estava precisando de uma transformação. Aqui, Mateus, vamos dizer assim, um alto oficial de Brasília, um legítimo representante da Receita Federal, um cara que passava pelas pessoas recobrando os impostos, não era um cara bem quisto pela sociedade. Era um homem que as pessoas tinham medo, tinham pavor, tinham repulsa. Era aquele que ninguém chamaria para estar em casa. Era aquele que ninguém queria desenvolver uma amizade, porque ele era considerado uma pessoa que não era bem vista por ninguém. Mas interessante, queridos, que Jesus olha para esse homem e ele é alvo da graça do Senhor. E nos ensina que antes de qualquer rito religioso e antes de qualquer grupo que você participe, existe o olhar de Deus
por pecador. E que bom que é assim. Que Deus me ama do jeito que eu sou. Que Deus me aceita do jeito que eu estou e como eu estou. E esse deve ser o olhar nosso como igreja para fora. Olhar as pessoas. E eu ouso dizer que aqueles que a gente não dá nada são esses que Deus chama primeiro. Porque, queridos, exatamente do jeito que nós somos é que Deus nos ama e nos aceita e vem em nossa direção. E é por isso que há transformação. E é por isso que aquele que bebe não bebe mais, aquele que traía não traía mais, não trai mais, aquele que usava droga tem recuperação, aquela família despedaçada tem restauração. É porque Deus nos ama. É o início de todo o processo de transformação. Jesus viu Mateus sentado na coletoria e nesse processo de transformação ele diz a Mateus, a parte B do verso 9, siga. Você vê aqui algum questionamento de Mateus, irmãos? Quem é você? Mas por que de seguir? Não, eu estou trabalhando. Não, eu estou ocupado. Não, agora eu não quero. Professar a fé? Não, agora eu não quero. Jesus, não quero professar a fé, não quero ser membro de nenhuma igreja. Me deixa aqui. Jesus olhou para Mateus e foi em sua direção. Ele escolhe um cara indigno e o faz dele discípulo. E a reação de Mateus é simplesmente aceitar o convite irresistível de Jesus. É graça irresistível. Quando Jesus vem em direção ao pecador e o chama, não tem como não responder de outra forma. Isso é teologia, irmãos. Isso é saúde espiritual. Não é por sermos perfeitos que somos alvos da graça, mas sim pelo simples e puro amor que nos transforma. Olha o que Filipenses diz aqui. Não posso evitar a impressão de que Jesus prefere trabalhar com recrutas nada promissores. Sabe quando você vai fazer um time? Aí você olha para os caras que jogam no seu bairro e você fala, não, esse aqui é o cara, esse eu quero para o meu time. Jesus olha para aqueles que ninguém olha. Jesus chama aqueles que não estão preparados. Jesus faz como a gente não faz. Por isso que temos, irmãos, que ter um coração sensível a aprender, a olhar aquele que não é nem digno de ser olhado, que a gente não considera. São esses, como eu e você, que Jesus vem em direção e nos chama e estabelece esse processo de transformação. E o que é o espetacular desse processo de transformação, irmãos? É porque Jesus não para por aí. Jesus chama Mateus e continua no caminho. E nesse caminho que vai acontecer uma situação emblemática de ensino. O verso 10 diz, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Jesus, portanto, participa aqui, irmãos, de uma festa de pecadores, porque este é exatamente o lugar onde a transformação acontece. A transformação na tua vida, na minha vida, na vida do próximo, acontece, irmãos, no caminho, no dia a dia. Não é aqui. Porque aqui todo mundo é santo. Ou deveria ser, né? Via educativo, preparado para cultuar a Deus, sentar, adorar ao Senhor, receber o ensinamento, cultivar no coração e sair daqui e colocar tudo que nós aprendemos em prática. Mas Jesus não. Ele está no lugar comum, na casa de uma pessoa comum. A mesa. E interessante que esse é um lugar de transformação, um lugar onde pecadores são alvos da graça de Deus. E esse cenário causou um problema muito sério.
porque os próprios cristãos, os fariseus, os publicanos, os escribas, que seguiam Jesus pelas vilas, falavam: mas quem é esse que se assenta com esse naipe de pessoa, com esse estilo de pessoa? Como é que pode? Será que ele é mestre mesmo? Por quê? Porque ele não tinha o costume de seguir as regras pré-estabelecidas pelos cristãos da época. Ele ia mesmo para a casa do pessoal e curtia, estava ali, fazia diferença. E era ali que Jesus usava, que o próprio Deus e Pai usava o Filho Jesus no contato com as pessoas. Será que nós aprendemos isso, gente, de fato? Porque eu fui doutrinado e cristianizado numa igreja e me ensinaram isso durante anos, 5 anos, no mínimo, de que o lugar que eu deveria estar era nos crentes. E, se possível, comendo pipoca tocando violão. Isso era ser crente. E, se possível, com uma roupa boa, sem short, na havaiana, praia de domingo, que é isso? Praia de Santos. Isso é para pecador, miserável. E algumas coisas que é de costume dos cristãos brasileiros estabelecer. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. No relato aqui, que nós vemos do evangelista, eu não vejo Jesus estabelecendo nenhum tipo de regra. Apenas uma intenção de chegar no meio de um grupo de pessoas, se possível que não eram benquistos, e fazer a diferença lá no meio e dizer: olha, é necessário arrependimento, porque você é miserável como qualquer um outro. E isso é um escândalo para os fariseus, porque eles eram bons, lembra no início aqui? Eles eram especiais, eles estavam prontos para ir para o céu. E tem gente que está pronto para ir para o céu. E que bom que se Deus levasse, porque a igreja voltaria a ser simples. Por isso, irmãos, desse resgate no cenário cristão brasileiro, de viver uma igreja pura e simples, voltar às origens, aprender com Jesus. Esse é o lugar de transformação, a mesa com pecadores salvos pela graça. Olha o que John Burke diz aqui. Deus continua usando o mesmo método em todas as gerações. Institui a sua igreja, contando com pessoas imperfeitas, em situações aparentemente sem esperança, e oferece uma transformação. Ninguém está tão longe ou perdido que Deus não possa alcançar. Por isso nós encorajamos os irmãos a orar por aqueles que você ama, para que Deus alcance pela graça e misericórdia. Quem que você gostaria que estivesse sentado ao seu lado hoje aqui? Vamos iniciar um processo de oração para que Deus ouça as nossas orações e alcance aqueles que amamos, que precisam da graça e da misericórdia. Não tem ninguém tão bom ou tão mal que Deus não possa alcançar. Portanto, queridos, eu quero aplicar algumas lições preciosas para nós aprendermos. Em primeiro lugar aqui, uma acusação desonesta baseada na teologia do mérito. Olha o que o texto diz. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? É aquela ideia de que eu me separo, eu me reservo, e eu sou bom o suficiente para não estar nesse grupo. Os fariseus estavam preocupados com a religiosidade e esqueceram completamente do amor e da misericórdia de Deus. Jesus vivia lá, naquele lugar onde as pessoas são consideradas indignas pela maioria dos líderes da época. Era lá que Jesus gastava o tempo.
Ah, não, mas Jesus, essa noite vai ter a festa da banana na sinagoga. Você não quer ir lá para a gente ficar juntinho, nós cristãos comendo banana, ou bolinho de banana? E aí Jesus faz o quê? Não, eu vou em direção daqueles que precisam ouvir o Evangelho, uma voz poderosa e amorosa do Eterno em direção àqueles que são ungidos. Portanto, queridos, é a teologia do mérito, ou seja, eu mereço e Deus me ama. Mas existe uma segunda lição preciosa. As pessoas que são mais difíceis de perceber a graça de Deus são aquelas que acreditam que são boas. Não, eu sei de teologia, eu estudo, eu sei pregar, eu sei ensinar, eu preciso ter espaço. Eu sou bom o suficiente para estar na frente. Eu tenho mérito para isso. Eu já fui pastor de igreja que quando a pessoa não foi eleita líder para alguma coisa, a pessoa saiu da igreja. Porque não reconheceu o quão inapto é diante dos olhos daquele que tudo vê. Por isso que o espetacular da transformação é a demonstração da verdadeira graça de Deus, onde Jesus responde a esses homens que estavam querendo. Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus usa um ditado popular para mostrar a verdadeira graça, mostrando que todos nós estamos doentes e precisamos de transformação oferecida por Ele. É interessante, né? Às vezes eu brinco com alguns amigos, e tenho muitos amigos que são psicólogos, e o mais comum é falar assim: puxa, aquela pessoa podia vir para cá, né? Para ter um entendimento com você. E é tão interessante como o ser humano se acha bom e perfeito, quando você fala assim: olha, você precisa de uma terapia, de um tratamento, ou precisa de um acompanhamento bíblico. A pessoa: não é preciso disso, eu não sou louco. São preconceitos, irmãos, estabelecidos. E aí Jesus vem e diz: olha, não, todos nós, ou todos vocês, precisam de médicos. Tem fragilidades. Isso, irmãos, isso é espetacular. Isso alivia a alma. Saber que eu sou pecador mesmo e que eu preciso do amor de Deus. É aí que começa o processo de transformação. É quando eu entendo que eu sou alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Uma demonstração verdadeira da graça de Deus, o profeta Isaías declara no Evangelho, no livro de Isaías, no capítulo número 53, quando ele diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e pelas suas feridas fomos curados. Eu lembrei aqui de eu conversando com um familiar meu muito querido, estabelecendo a conversa a partir de Gênesis 3, né? Todo mundo não quer, não consegue lidar. E aí a pessoa diz assim: não, mas eu acredito que nós podemos ir atrás do que nós queremos. Nós somos vencedores, e se você acreditar, você vai conseguir. Você nasceu para vencer, você é espetacular. Uau, receba! Eu falei: não. O próprio Deus estabeleceu as Escrituras, ele próprio diz que o homem está em rebelião contra Deus. Ele não consegue o que ele quer. Na verdade, ele é inato. E a pessoa não acredita, porque ela acredita que ela pode ir até onde ela quiser. São as filosofias modernas, os coachings da vida, né? Que oferecem ilusão a partir de uma performance. Nem tudo que nós performarmos nós vamos adquirir, se não estiver dentro da vontade de Deus. Portanto, um verdadeiro realinhamento da graça acontece a partir do momento quando o próprio Jesus ele diz: olha, vocês precisam aprender, eu desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E a ideia daquilo que nós compartilhamos de Oséias:
Deus não está preocupado com a nossa religiosidade. Não, pastor, mas eu oro todo dia às 7, às 13, às 19 e à meia-noite. Ah, mas eu faço o jejum de Daniel, de 7 mais 7 mais 7. Ah, não, agora eu virou o ano, né? Dia 1º de janeiro, agora eu vou emagrecer, eu vou estar mais perto de Jesus. Deus não está preocupado com ritos, com normas, com passos. Deus quer você. Deus quer transformar você. Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que você está num processo. Não é para amanhã, não é para segunda, não é para o dia 1º de janeiro, é para agora. Ele quer que você compreenda que você está num processo de transformação constante. E o dia se chama hoje. Perceba aqui.
É isso aí, irmãos. Deus nos faz novo, né? Graças a Deus por isso. Não ache que você precisa estar melhor, né? Para ir em direção às pessoas. Ou pronto, né? Ah, pastor, eu não estou pronto. Nós nunca estaremos, irmãos. Por isso eu quero terminar te levando a refletir e praticar sobre duas imagens nesse texto. Primeiro, sinagoga dos fariseus. Segundo, casa de Mateus. Qual dos dois ambientes melhor descreve o espaço de transformação? E aqui tem algo que nós temos conversado com muita interesse e estabelecido como igreja. Nós estamos preocupados em estar aonde é lugar de transformação. Investir o nosso tempo, não num clube religioso, mas na vida de pessoas que aqui ainda não estão. Contato com as pessoas aonde elas estão, no ambiente onde elas estão. E se nós a podemos ter antes de estar aqui num campo de futebol, num restaurante, numa festa, no aniversário, na casa de alguém, é lá que nós devemos estar. Qual dos dois ambientes melhor descreve um espaço de transformação? Na casa de Mateus, o Evangelho é o que transforma vida. Seja você o Evangelho puro e simples. Seja você o agente de Deus na transformação desse mundo. Vamos orar por isso? Enquanto isso, os irmãos vão estar vindo à frente para nós terminarmos cantando o tema da nossa série. Pai, eu quero te agradecer de uma maneira muito especial, porque o Senhor nos chama de maneira eficaz, nos salva, nos redime, através da obra redentora da cruz do Teu Filho Jesus. Ó Senhor, que presente maravilhoso. Que declaração de amor na cruz, Pai, o Senhor fez por nós. E assim nós nos rendemos a Ti. Queremos ser transformados dia após dia pela ação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Nos transforme, Pai. Nos incomode, nos inquiete. Que o Teu Santo Espírito nos mostre de maneira muito clara aquilo que precisamos mudar. Que assim, na ação sobrenatural do Senhor, possamos verdadeiramente nos render para sermos moldados pelo Teu Santo Espírito. Porque nós queremos Te servir, Senhor, de coração. Pois é de coração, Senhor, que o Senhor aceita o nosso louvor.